Olá para você, está começando o conteúdo extra desta semana. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. Eu tenho o prazer em receber o técnico Marcelo Ottolini. Marcelo, muito obrigado por seu tempo e disponibilidade aqui dentro do conteúdo extra. Falar um pouquinho do futebol de cegos. Ele teve uma mudança na nomenclatura, né? Você estava me falando antes da entrevista, antes era futebol de 5 e agora é futebol de cego, é isso? Você que é técnico da ADEF aqui no Distrito Federal, obrigado mais uma vez. Fala, Edu. Bom estar contigo aqui, bom falar um pouquinho da nossa modalidade. O futebol de cegos teve essa nomenclatura para poder associar, de fato, o nome com a prática esportiva que ele está associado. O futebol de 5 era o futebol de cegos de antigamente. Então, houve realmente essa mudança. Essa mudança ela não é de muitos tempos atrás, ele é recente. E a partir de agora, então, assim como também o futebol de 7 não é mais com essa nomenclatura, virou futebol PC, o futebol de 5 se tornou futebol de cegos. E para quem pratica o futebol, tem uma questão da visão, ele tem que ter toda a visão turva, vamos dizer assim, ô Marcelo? Bacana a sua pergunta. O futebol de cegos ele é voltado para a classificação funcional B1. B do blind em inglês, que é o cego total, perdão, que é o cego, e o 1, que é o cego total. Uhum. Então, só pode praticar essa modalidade, considerado elegível para entrar numa competição oficial, os atletas com essa classificação. E é importante que se fale do porquê da classificação, isso ocorre justamente para respeitar o princípio maior do esporte. Ninguém inicia qualquer partida, prova, disputa, sem estar em totais condições de igualdade com seu oponente. Então, todos são cegos totais, alguns têm ainda a percepção de luz, por isso que colocam aquelas vendas, porque também pode surgir essa pergunta, né? Já que ninguém enxerga, por que tem que colocar venda? Então, é para também ninguém ter nenhuma percepção de luminosidade. Aí todo mundo com ela fica exatamente em condição igual ao seu adversário. E dentro da característica do jogo, tem que ficar em silêncio, né? Apenas a bola, ela tem tipo como se fosse um guiso, vamos dizer assim. O silêncio é para a plateia, quem está lá no ambiente do jogo, para não atrapalhar a comunicação entre os membros das equipes e a arbitragem com os atletas. Você sabe que nós temos 5 sentidos, desses 5 sentidos nós descartamos 3, ninguém joga cheirando a bola, ninguém joga lambendo a bola, eles já não enxergam, então sobram 2, que é o tato, é o contato do corpo com a bola, e a audição, que é escutar o guizo que a bola que o guizo, né, que o barulho que o guizo faz quando a bola se movimenta, para eles poderem então ter o mapa mental, o deslocamento, as ações técnicas e táticas, poderem praticar a modalidade. Por isso que o silêncio é importante, né? Quando tem muita gente na plateia falando, atrapalha eles ouvirem as orientações dos técnicos, ouvirem o que a arbitragem está dizendo, se comunicarem entre si na quadra e principalmente escutar a bola. Esse é o maior desafio. E a questão do goleiro, é que nem um goleiro de futebol de campo, ou é um goleiro mais relacionado ao futsal? Questão da área, assim, tem a metragem, vamos dizer assim. O goleiro ele enxerga, ele é um auxiliar na partida para que o jogo aconteça, né? Então, diferente do futsal convencional, o futebol de cegos é uma adaptação do futsal convencional. O goleiro ele não tem tanto protagonismo no jogo, né? A sua área ela é menor, não é aquela área que nós vemos na quadra. Aquela área que nós enxergamos na quadra ela é para determinar que quando ocorre falta ali dentro, um pênalti é sinalizado, mas a área do goleiro ela corresponde a 1 metro para o lado do pé da trave e 2 metros para frente. Então forma um pequeno retângulo, aonde se ele tocar na bola fora desse retângulo, é também marcado uma penalidade máxima. O goleiro não pode arremessar a sua bola para o campo adversário diretamente, ela tem que obrigatoriamente bater no seu campo defensivo, e não vale também gol do goleiro, mesmo ele chutando uma bola rasteira. Ele é apenas um auxiliar para que a partida aconteça. E respondendo diretamente à sua pergunta, todas as equipes hoje estão buscando bons goleiros oriundos do futsal convencional. E falar um pouquinho do Marcelo, como é que ele começou dentro dessa modalidade? Já foi entrando direto na ADEF aqui no Distrito Federal? Fala um pouquinho da sua trajetória, Marcelo, por favor. Edu, eu ingressei no movimento paralímpico em 2008. Eu sou servidor efetivo
ou seja, um servidor público de carreira aqui do governo do Distrito Federal, e ingressei na Secretaria de Estado de Educação em 2007. Então, eu já vinha com atividades em escolas particulares, eu já tinha um bom currículo com futsal, a minha trajetória no futsal me permitiu ganhar todos os títulos que você imaginar na condição de competições escolares. E quando eu ingressei na Secretaria de Educação, uma colega me viu onde eu estava atuando e me chamou para trabalhar no Paralímpico. Isso numa região administrativa que corresponderia aí a um município vizinho à capital, né, uma cidade adjacente à capital. Então, eu trabalhava nessa região administrativa e lá eu fazia o atendimento do futsal para pessoas com deficiência intelectual, bocha paralímpica, tênis de mesa paralímpico e o atletismo paralímpico. Nós éramos coordenados a nível central e toda semana tínhamos que participar de uma reunião. O coordenador de todas as unidades que nós atuávamos, ele me conhecia porque eu já fui professor dos seus filhos. Então, quando ele me viu lá na primeira reunião, ele falou: não, Marcelo, você vai trabalhar com futebol de cegos. E confesso a você que eu fiquei muito chateado porque o horário dos atendimentos batiam com a minha diversão particular, que era também jogar bola, né? Então, eu tive que abrir mão da minha diversão. Eu fiquei um mês muito chateado. Passado esse um mês, tudo mudou. E foi assim, de extremos, de uma chateação total para uma satisfação plena. O futebol de cegos hoje, ele norteia a minha vida profissional. Tudo que eu estabeleço no meu cotidiano, o primeiro ponto é o atendimento do futebol de cegos e depois, então, todas as tarefas profissionais, né? As minhas rotinas profissionais. E não foi a ADEF a minha primeira equipe. Eu comecei com a Associação do Centro de Treinamento de Educação Física Especial, a CETEF. Né? Da CETEF, nós fomos para o Clube Unidade de Vizinhança número 1 aqui de Brasília, inclusive o mesmo clube que formou lá o Oscar do basquete, o Pipoca. Do Vizinhança, nós migramos para a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, e só depois disso tudo que nós fomos para a ADEF. Por que a ADEF? Porque a ADEF tem projetos com captação de recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal, e aí nos permite não ter as preocupações extra-quadra, né, com uniformes, bola, enfim, deslocamento para as competições. A gente consegue focar só na preparação lá daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Como educador, como é que você está vendo a questão do esporte, principalmente o paralímpico? Está sendo bem atendido hoje na sua visão, Marcelo, no nosso país, ou ainda precisa tomar um outro rumo? Então, essa é uma pergunta que nós levaríamos um dia inteiro para responder ela com profundidade, né? Uhum. Mas eu digo para você o seguinte: nós somos quinto lugar no ranking mundial, no quadro de medalhas das Paralimpíadas, não é à toa. Hoje nós atuamos massificando as modalidades. Esses meninos que vão surgindo, eles participam das Paralimpíadas Escolares, até porque também é garantido a eles uma possibilidade de treinamento pós-competição com as seleções brasileiras de cada uma das respectivas modalidades e, para as famílias, um incremento na receita, né, na renda financeira, através do Bolsa Atleta, que esses destaques têm direito a receber. O que isso promove? Primeiro, a identificação de novos talentos. Esses talentos eles vão sendo acompanhados diretamente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e as respectivas confederações que a eles são relacionadas. E surgem novos paratletas, como, por exemplo, Alan Fonteles, que você deve se lembrar bem, quando enfrentou o Oscar Pistorius, que era um imbatível nos 200 metros, né? E ele correndo lá, o desconhecido, Alan Fonteles, oriundo das Paralimpíadas Escolares, bateu aquele que era invencível. E isso se reflete não só no atletismo, que é essa prova que a gente está falando, mas também para todas as modalidades. Nós estamos especificamente no futebol de cegos com uma renovação muito grande, com novos atletas surgindo. Temos, dos últimos 8 anos para cá, uma atenção muito especial para a categoria de base. Está havendo uma renovação na seleção brasileira principal, não está caindo o padrão técnico. Né? Hoje, o melhor do mundo, o nosso Pelé do futebol de cegos ainda permanece sendo o Ricardinho, lá do Rio Grande do Sul. Né? E hoje nós temos novos nomes aí surgindo para substituí-lo a contento. Né?
Então, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, os avanços não estão acontecendo na velocidade que gostaríamos, mas estão acontecendo. Já foi muito pior. Futebol de cegos já foi jogado sem bola, né? Era uma adaptação. Depois que surgiu o guiso nas bolas, era jogado sem banda. Depois foi criada, né, nas regras as bandas de proteção lateral. E isso vale para todas as modalidades no incremento que as práticas vão apresentando a cada ano, as necessidades de aperfeiçoamento e garantindo aí esse sucesso que nós temos hoje. O Brasil é referência mundial no atendimento paralímpico. Marcelo Ottolini foi o convidado dessa semana. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção. Se você deixar alguma rede social aí do clube que você treina atualmente, fica à vontade. Mais uma vez aqui, a gente está de portas abertas para divulgar o trabalho. Ok. Eu convido a todos que estão nos assistindo que acessem a ADEF Cegos, ADEF Cegos, no Instagram, e aí lá tem todo o nosso trabalho com futebol de cegos. Quem quiser nos visitar também, sejam muito bem-vindos. Nossos treinos acontecem 3 vezes na semana, 2 horas de treino em cada dia, né? Sempre às segundas, quartas e sextas, aqui em Brasília, na Aruc, no Cruzeiro Velho, uma quadra totalmente adaptada, com as bandas colocadas de maneira permanente, né? Nós tivemos um apoio da Amazon na reforma da quadra, tivemos também um apoio de toda a comunidade do Cruzeiro, e é muito bacana ver esse trabalho apoiado por você, viu, Edu? Obrigado aí pelo convite, obrigado pela divulgação da nossa modalidade. É importante que as modalidades paralímpicas elas sejam mais vistas. Você contribuiu para isso. Eu que agradeço, a gente está de portas abertas. É isso que a vida tem de melhor, conhecer pessoas como o professor Marcelo, que contribui para o esporte paralímpico. A todos uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal. Olha, é difícil descrever as emoções. Muito obrigado a todos que nos apoiaram.